Jesus nasceu e agora nós vamos até o dia 25 pensar este nascimento e respirar este nascimento. Precisamos tanto, dessa convicção de que Jesus nasceu, precisamos tanto desta alegria do nascimento de Jesus, afinal, o que vai nos nortear nas próximas mensagens é boas novas de grande alegria, porque na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o Senhor. E é com boas novas que eu quero começar o mês de dezembro, ainda estando em novembro, mas eu quero terminar o mês de novembro e começar o mês de dezembro, e nós então a cada celebração, a cada domingo, pensarmos um aspecto do nascimento de Jesus. E vamos começar do início. Eu gosto muito da abordagem de Lucas, afinal de contas, Lucas tem em mente não o povo judeu, mas aqueles que não eram judeus, o povo gentil. E eu gosto muito da abordagem que Lucas faz, porque traz consigo também uma abordagem missional, evangélica, evangelística, melhor dizendo, e é tão gostoso nós vermos isso e percebermos isso. E na manhã de hoje, nós vamos começar lá em Lucas capítulo 1. Abra o texto bíblico. Vamos juntos pensar em Lucas capítulo 1 e assim olhar e observar a história do nascimento de Jesus a partir de Zacarias, Isabel e João Batista. Lucas capítulo 1, eu quero ler com vocês o texto bíblico que vai do versículo 5 até o versículo 25. Vamos ler juntos esse texto que diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo.
Durante a minha jornada ministerial, eu tenho lidado com muitas perguntas. E geralmente essas perguntas, elas estão relacionadas a um momento de adversidade de nossas vidas. A boa nova do Natal é que Deus jamais vai se esquecer de nós. Deus, em nenhum momento, vai virar o rosto dele sobre a nossa vida ou vai nos dar as costas. Deus, ele nunca vai se esquecer de nós. Mas, na jornada da vida e durante alguns momentos da vida, nós fazemos perguntas do tipo: onde está Deus nesse momento da minha vida? Se Deus me ama, por que eu permaneço nessa condição? Por que eu permaneço nesse estado? Por que o meu status não muda? Se eu procuro fazer as coisas certas, tenho lutado para viver em retidão, para fazer a coisa certa, não sou perfeito, mas, pastor, eu luto, eu busco a Deus, eu oro, eu vivo a vida cristã da melhor maneira possível, e por que isso está acontecendo comigo? Geralmente temos a tendência de olhar para a adversidade como um aspecto ou da punição de Deus, ou do esquecimento de Deus em relação à minha vida, ou até mesmo de algo de errado que eu estou fazendo. Quantas vezes você também já não pensou assim? Quantas vezes, diante de um momento difícil, aflitivo, de uma derrota, de uma adversidade, você não olhou para a sua própria vida e pensou: o que é que eu estou fazendo de errado? Onde foi que eu errei? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer diferente para que essa situação ela não se perpetue? É natural nós termos esses dois sentimentos em momentos de adversidade. O sentimento de que Deus nos abandonou, o sentimento de que Deus se esqueceu de nós, ou o sentimento de que alguma coisa estou fazendo errado. E eu gosto do Natal, porque o Natal vai me lembrar que a piedade não é isenção de adversidade. Não é porque eu ando corretamente com Deus, não é porque eu faço tudo direitinho com Deus, não é porque eu luto para ter uma vida bonita diante de Deus, não é porque eu me esforço para viver uma vida cristã íntegra, né? Uma vida cristã genuína, que eu estarei protegido ou blindado de adversidade. Por isso, na manhã de hoje, eu quero convidar você a não pensar nessas duas maneiras que naturalmente nós pensamos. É claro que uma autoavaliação, ela é sempre necessária, mas que ela não seja motivo porque as coisas não estão andando direito. Que você seja mais proativo do que reativo. O que eu quero dizer com isso? A avaliação, ela é necessária. As avaliações, elas são importantes, mas que o estímulo para elas não seja o momento da adversidade da sua vida. Não, que você não seja estimulado porque as coisas não estão andando bem, mas simplesmente porque de tempo em tempo, sim, precisamos fazer um inventário do nosso momento. Um inventário, como eu tenho me sentido, como eu tenho me postado, como eu tenho me apresentado, o que eu tenho pensado, quais são os pensamentos que eu tenho alimentado, quais são as palavras que eu tenho dito, o que é que do meu coração está cheio, que a minha boca está refletindo isso, o meu semblante está refletindo isso. Mas não pense que porque as coisas estão difíceis, tem algo errado no que você esteja fazendo. E muito menos, não alimente a ideia de que Deus deu as costas para você. Porque quando nós olhamos para essa história, esse casal que é levantado por Deus para preparar o caminho da chegada de Jesus por meio do seu filho João Batista, eles não tinham nada a que pensar de errado. Eles eram e tinham uma vida piedosa. O currículo que eles tinham era excelente. Vamos voltar ao texto bíblico? Olha o currículo deste casal. Para o povo judeu, talvez este era um dos melhores currículos que aquele casal poderia carregar. Primeiro, o texto bíblico diz que Zacarias era um sacerdote. E segundo, o texto bíblico diz que Zacarias casou com uma mulher de origem sacerdotal. Por isso o texto bíblico faz questão de afirmar que Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. A Isabel, ela tinha também no seu sangue, uma trajetória sacerdotal, uma origem sacerdotal. Então, olhando para este casal, eles tinham
tudo perfeito. Zacarias era sacerdote, casado com uma mulher também de origem sacerdotal, um currículo excelente. Este currículo, ele é valorizado e também ele é confirmado por tudo aquilo que eles faziam, por tudo aquilo que eles viviam. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que ambos eram justos aos olhos de Deus. Não havia nada, não havia um fio solto, como eu gosto de dizer, não havia acusações que poderiam ser levantadas contra este homem, contra esta mulher, contra este casal. Eles cumpriam todas as regras da sociedade, eles viviam todas as expectativas da sociedade, na sua origem e na sua prática. Era um casal exemplar, era um casal lindo, e nós podemos ver isso nos detalhes do texto. Por exemplo, pelo fato de Isabel não ter tido um filho pela sua esterilidade, dava a Zacarias o motivo do divórcio. Mas Zacarias permaneceu ao lado da sua esposa, a amando, foi um excelente marido. Isso faz com que o texto bíblico venha a confirmar: ambos eram justos aos olhos de Deus. Mas o texto bíblico acrescenta ainda mais uma atribuição, mais uma qualidade a este casal. Obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não havia uma vírgula fora. Não havia um motivo para se falar deste casal. Quando eu olho para essa experiência, então, eu fico pensando, puxa, então eles deveriam ter uma vida excelente, né? Tudo que eles sonhassem, Deus dava, tudo que eles necessitavam, Deus supria, eles não tinham nenhuma preocupação, eles colocavam a cabeça no travesseiro à noite e tinham o sono, dos justos, como se pudessem ir até o céu e dormir ali como anjos. Eles não tinham nenhum problema, não lhes faltavam nada, eles não tinham qualquer dificuldade, porque era o exemplo de casal que todos os outros almejavam alcançar e ser. Parece-me que piedade não nos livra de adversidade. Eu sei o quanto você tem lutado para viver uma vida bonita diante de Jesus. Eu sei o quanto você tem se esforçado para fazer apenas aquilo que agrada a Jesus. Mas eu sei que também nessa luta de fazer aquilo que agrada a Deus, existem dificuldades dos quais você tem passado. Então eu quero fazer esta afirmação: piedade não nos livra de adversidade. E era exatamente a adversidade que aquele casal vivia que me leva a pensar nisso. Como eu já dito, eles tinham todos os pré-requisitos, eles tinham tudo, que todos os outros casais almejavam, mas lhes faltava um detalhe. E ali o versículo 7 apresenta a pedra de tropeço deste casal, a vergonha que este casal carregava, o motivo de chacota que na Judéia, na Palestina, os outros sacerdotes, eles tinham como manga para dizer: lá vai Zacarias e Isabel, bonitinhos, têm todos os pré-requisitos para vivenciar uma experiência fantástica com Deus. Olha, são obedientes, fazem tudo direitinho, mas tadinho deles, não tem filhos. O tadinho deles não tem filhos era colocado de maneira pejorativa. Porque será que o texto bíblico, depois de exaltar Zacarias e Isabel, depois de colocar no coração de Zacarias e Isabel, ou colocar no nosso coração todas as qualidades de Zacarias e Isabel, o texto bíblico faz questão de trazer consigo essa lembrança. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Porque naquela época, não ter filho era um sinal do juízo de Deus. Era o entendimento daquela época, não que isso significava de fato. Mas o entendimento naquela época, a falta de um filho era sinal do juízo de Deus, era sinal da desaprovação divina. Tanto é verdade que eu gosto muito do texto de Gênesis, capítulo 30, versículo 1, quando Rebeca, ela vai diante do seu marido e
se queixar, né? Se queixar da falta de filho. Olha o que o texto bíblico diz. Quando, Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dei-me filhos ou morrerei. Era um peso muito forte, né? Era uma culpa muito forte que as mulheres carregavam na época do texto bíblico, porque tinha esse sentimento. Porque filho sempre foi sinal da bênção de Deus. E isso não deveria mudar nesse tempo. Nós devemos continuar querendo ter muitos filhos, porque filho sempre será sinal da bênção de Deus. Mas naquela época, não era apenas sinal da falta da bênção de Deus, mas era de maneira propositiva a ideia de que era o juízo de Deus. Mas olha o que Jacó responde a Raquel, sua querida esposa, no versículo 2. Confirmando e trazendo esse sentimento. Olha o que o versículo 2 de Gênesis capítulo 30 nos fala. Olha o que Jacó, ele diz para Raquel: mas você vem falar a respeito de filho comigo? O que é que eu posso fazer? Não é Deus quem dá? Eu não tenho como lhe dar filho, isso é assunto de Deus. É Deus quem vai fazer isso. É Deus quem vai agir em seu favor. É Deus quem vai resolver isso. Porque havia esta consciência de que filho é assunto de Deus. É Ele quem dá. E Ele dá para nos abençoar. Então, havia esse sentimento. Apesar de Zacarias e Isabel terem um currículo exemplar, estava incompleto. Para aquele momento da vida em sociedade estava incompleto, faltava o filho, faltava um filho. Mas também havia um sentimento, como por exemplo eu já disse, a falta de filho daria autoridade na cultura judaica da época para Zacarias se divorciar de Isabel, o que a deixaria na margem da sociedade, o que a deixaria desprovida de uma família, de um cuidado, o que a deixaria abandonada. Mas Zacarias foi lá exemplar. Por isso o texto bíblico vai dizer, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos de Deus, porque ele preferiu ficar com o que Deus fala a respeito da união conjugal do que a cultura judaica falava. Mas havia um outro sentimento. Havia uma lista de 7 itens que impedia um sacerdote de viver uma experiência transformadora diante de Deus. Haviam 7 itens que impediam um sacerdote de poder ouvir a Deus. Mas Zacarias era sacerdote. Zacarias era aquele que levava então diante de Deus as petições do povo. Mas ele também recebia, não para ser profeta, mas ele recebia de Deus também a sua orientação. Ou um sacerdote poderia também receber uma experiência diante de Deus. Mas, dentre dos 7 itens havia um sacerdote sem filhos estava desprovido de uma experiência significativa com Deus. Isso deveria ser um problema para Zacarias. Imagine Zacarias vivendo o seu sacerdócio, Zacarias tendo que, pelo menos 2 vezes por ano, servir no santuário e ali então exercer o seu ministério sacerdotal dentro do seu grupo. Havia naquela época 24 grupos, aproximadamente 18 mil sacerdotes e a cada tempo eles serviam pelo menos 2 vezes por ano, 2 semanas, 21 dias, 3 semanas, 21 dias e voltavam para casa. E toda vez que Zacarias tinha que ir, ele ia com esse peso. Ele ia com essa marca da cultura judaica. Falta-me um filho, falta-me um filho. Eu posso até levar as petições e as necessidades do povo diante de Deus como sacerdote. Mas que experiência única eu terei com Deus se eu não tenho filho? E a cultura diz, e os preceitos judaicos dizem que eu estou fora dessa possibilidade porque eu não tenho filho. Piedade não nos livra de adversidade. Não fique se culpando, não fique se martirizando, não fique se apedrejando, não fique remoendo com seus botões. O que é que eu estou fazendo de errado
para Deus virar as costas para mim, necessariamente não tem algo errado. Necessariamente não tem algo em que você precise corrigir. Apenas entenda que neste momento da história, para Zacarias e Isabel, eles precisariam dessa experiência sem filhos para que de fato pudessem ter a validação do seu ministério e, acima de tudo, a validação de que a vida piedosa vale a pena. A piedade vale a pena. Por isso, na manhã de hoje, eu quero encorajar você a prosseguir. Eu quero encorajar você a substituir as perguntas, né? O que é que eu estou fazendo pela gratidão no seu coração? Eu quero convidar você a permanecer firme, a continuar orando, a continuar buscando, a continuar vivendo a sua vida de maneira íntegra na presença de Deus, entendendo que existem planos que muitas vezes nós não compreendemos do lado de cada eternidade e não temos consciência completa de tudo que está acontecendo, mas não significa que você está no caminho errado. Não significa. Permaneça firme neste caminho de piedade. Piedade não nos livra de adversidade. Zacarias e Isabel eram homens, um casal piedoso, mas agora estavam vivendo a adversidade da mácula de não ter filho, do preconceito de não ter filho, de uma cultura, né, que condenava uma família que não tinha filho, que os privava de certas experiências porque não tinham filho, que talvez, né, Isabel carregava a mesma marca que Raquel, lá em Gênesis 30, e tantas outras mulheres, né, da história bíblica carregavam. Veja que Zacarias e Isabel é muito parecido com Abraão e Sara. Vocês conseguem perceber a relação? Abraão e Sara também, em idade avançada, não conseguiam ter filho. E quando, né, os homens, o anjo de Deus apareceu e disse para Abraão que daqui a 1 ano eles teriam filho, Sara, lá do outro lado da tenda, começa a gargalhar porque já estavam em idade avançada. E o texto mais lindo que eu entendo que as Escrituras têm para falar sobre este casal, Abraão e Sara, está lá em Romanos, quando Paulo vai nos lembrar que Abraão, ele tinha que exercitar a esperança sem esperança. Quando não havia mais esperança, ele tinha que exercitar a esperança, porque depois de 1 ano, o filho prometido, Isaque, nasceria. E veja que acontece a mesma coisa. Imagine, olha que loucura que é a minha vida e a sua vida quando nós estamos achando que as coisas não acontecem porque alguma coisa de errado eu estou fazendo. O texto bíblico diz então que Zacarias ele estava orando, pedindo um filho a Deus. O texto bíblico vai dizer então que Zacarias está, pedindo que esta situação seja revertida. E quando o anjo aparece a ele, a primeira coisa que ele faz, mas como eu posso ter certeza? Se eu sou o anjo Gabriel, eu olharia para Zacarias e falava assim, Zacarias, não entendi a sua pergunta. Como você pode ter certeza de que você vai ser pai? Mas não estou entendendo. Você não estava orando? Agora mesmo aqui, enquanto você preparava o material para o incenso, não foi a oração que você acabou de fazer, pedindo que Deus lhe desse um filho? Zacarias, eu não estou entendendo. Se você está orando, você está esperando o quê? Se você está orando, você está esperando o quê? Mas sabe, a situação de acharmos que tem alguma coisa errada em nossas vidas nos leva a pensar o seguinte, mas Deus não vai dar. Eu estou orando, mas eu preciso primeiro entender o que eu preciso mudar para Deus me dar. Ou quando Deus dá, a gente faz como Zacarias, racionaliza. Não, será que é Deus mesmo me dando? Não, não é possível. Será que é Deus mesmo me dando? Será que não é impressão minha? Será que não é minhas emoções? Será que eu estou enganado? Então chega o emprego que você está pedindo e você fala, não, será que não é das minhas emoções? Será que é para ir mesmo? Então chega a cura que você está pedindo. Não, mas eu vou esperar o próximo exame, porque no próximo exame com certeza vai confirmar que não é a cura ainda. Você está pedindo para que Deus restaure o seu casamento e o seu marido chega todo romântico para você, com um buquê de rosas, dizendo, comprei uma lua de mel para nós, e você fala assim, não. Ele está querendo pregar uma peça em mim. Igreja! Se você está orando, vai acontecer.
Não espere que aconteça diferente. O grande problema é que nós nos permitimos ser enganados pelas nossas emoções porque achamos que a adversidade é fruto de falta de piedade. Mas piedade não nos livra de adversidade. E eu fico imaginando então Zacarias olhando para, Gabriel, o anjo, olhando para Zacarias falando assim: Zacarias, você está de brincadeira comigo, cara, não é possível. Você acabou de orar e você quer uma confirmação? Então tá bom. Para você aprender uma lição, que oração Deus ouve, você vai ficar sem falar. Você vai ter que aprender Libras para se comunicar. E você também vai ficar não apenas mudo, você também vai ficar surdo. E ali então, Gabriel tem que mostrar para nós, igreja, se você está orando, vai acontecer. E quando acontecer, não racionalize, receba a bênção. Quando o marido chegar de maneira romântica, com um buquê de flores, com as passagens para a nova lua de mel, não pense que é uma peça que ele está promovendo. Você estava orando por isso. Quando o médico disser, você está curado, não tenha medo do próximo exame. Receba a cura. Quando o telefone tocar, o e-mail chegar, a mensagem do WhatsApp chegar, você foi contratado, não coloque em xeque. Você estava pedindo por isso. Você estava orando por isso. Mas o que faz com que a gente coloque em xeque é porque sempre achamos que se eu estou fazendo a coisa certa, eu não posso estar vivendo um problema. E o texto bíblico, as boas novas de alegria, é que piedade não significa falta de adversidade. Eles estavam lá, vivendo um momento muito difícil. Mas a adversidade não significa que Deus nos deu as costas. Como é gostoso a gente continuar lendo o texto e então, neste hiato que o texto bíblico prepara, exalta Zacarias, exalta Isabel, coloca-os no pedestal, mostra-os quanto eles são piedosos. Aí vem o versículo 7, apresenta então a pedra de tropeço no caminho deste casal, o ato de vergonha, o ato de humilhação muitas vezes, o ato de dor deste casal. E aí então vem o momento em que Deus reforça. Zacarias e Isabel, eu jamais me esquecerei de vocês, e eu jamais me esqueci de vocês. Como se ele estivesse dizendo para mim, nessas boas novas de grande alegria, neste primeiro dia de advento, que Deus ele jamais vai se esquecer de mim, ele jamais se esquece de você. Veja, era improvável que Zacarias estivesse dentro do altar, dentro do lugar sagrado, para preparar o incenso. Era improvável que isso acontecesse. Cada sacerdote tinha a oportunidade, a possibilidade de passar por essa experiência uma única vez na sua vida. Lembram-se do número? 18.000 sacerdotes. Sorteio. E aí o sacerdote ele tinha a possibilidade de, pelo menos, não todos, mas se acontecesse, uma única vez na vida. E o que é que foi que aconteceu? Vamos ler o versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus e ele foi escolhido por sorteio. A ideia de sorteio não é a ideia, como nós temos hoje de sorteio. Como ontem teve aqui na programação das mulheres, sorteio. E eu tive a sorte de alguém tirar o papelzinho com o meu nome. A ideia não é simplesmente esta. A ideia que se tinha no passado, que quando se lançavam sorte, e lá no Antigo Testamento era feito isso, e tinham duas pedrinhas que eram lançadas, e quando eram lançadas essas pedrinhas, por exemplo, quando foi substituído Judas foi substituído, também o substituto dele, Matias, foi por sorte. Então, quando o texto bíblico fala sobre sorte, não é esse sentimento que hoje nós temos, de que eu tive sorte, mas a ideia é Deus, por meio da sorte,
por meio do sorteio, por meio do lançamento das pedrinhas, Urim e Tumim. Lembram-se das pedrinhas do Antigo Testamento? Lembram-se da escolha de Matias para substituir Judas? Era Deus quem estava definindo. Era Deus quem estava escolhendo. Eles não viam isso como uma sorte de um momento da história. Mas eles viam como Deus decidiu, por meio do Urim e Tumim, o que aconteceria. Então, quando o texto bíblico fala que Zacarias foi sorteado, todos os sacerdotes sabiam. Zacarias foi, naquele momento da história, pensado por Deus, escolhido por Deus, para estar lá na parte de dentro do santuário, propriamente dito, no altar, preparando os incensos, para então depois sair da parte do altar, e aí no pátio de Israel, no pátio dos sacerdotes, e ali então oferecer o sacrifício dos sacerdotes. Isso criou uma confusão para os sacerdotes. Você se lembra que uma das características das 7 que impede o sacerdote de ter uma experiência única com Deus era o fato de não terem filhos? E eles ficaram se perguntando, como Deus escolheu Zacarias se ele não tem filho? Porque Deus não se esquece de nós. As pessoas podem dizer, você não tem capacidade. As pessoas podem dizer, mas você trabalhando neste lugar, nesta posição. As pessoas podem dizer, nossa, mas você achou essa menina tão bonita para namorar? Eu vou ter que concordar com alguns que ele está certo. Mas você fazendo essa viagem, mas você tendo esta bênção de Deus, nós podemos rotular e achar que seja impossível de Deus agir em nosso favor. Ou nós podemos achar que seja impossível Deus agir no favor de certas pessoas porque eles têm certos perfis que estão fora daquilo que eu entendo como o ideal, como o real, como o melhor. Mas Deus não. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece das lágrimas que você tem derramado noite após noite, dia após dia. Deus não tem se esquecido da dor que você tem sentido na alma, noite após noite, dia após dia, mês após mês. Deus não tem se esquecido da aflição que você tem vivido neste tempo, há já muito tempo talvez. Deus, Ele não tem se esquecido de você, como Ele não se esqueceu de Zacarias, como Ele não se esqueceu de Isabel, e o colocou numa posição de destaque, e o colocou numa posição de que a maioria daqueles sacerdotes é que gostariam de estar onde Zacarias estava. E talvez a maioria daqueles sacerdotes estavam dizendo, eu tenho filho, sou tão piedoso quanto ele, os meus pré-requisitos estão melhor do que o dele, como Deus escolhe a ele e não a mim. Mas o mais incrível disso, igreja, o mais incrível disso é o que o texto bíblico vai dizer no versículo 20 em diante. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isto, o povo esperava por Zacarias, então eles estavam fora do templo propriamente dito, é como se eles estivessem lá no hall, é como se eles estivessem lá no portão social, e eu aqui no altar. Então, os sacerdotes estavam esperando Zacarias sair do altar, e olha o que o texto bíblico diz. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Estranhando sua demora no santuário. Guarde isso. Quando saiu, não conseguia falar nada. Eles estavam estranhando a demora e agora eles entenderam o porquê da demora. Olha o que o texto bíblico fala. O povo percebeu que ele tinha o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Os sacerdotes ficaram de boca aberta. Zacarias está demorando. Quando Zacarias sai
sai sem falar. Eles acharam estranho, porque pelo tempo em que Zacarias estava no altar, o incenso já deveria ter sido queimado, a fumaça já deveria ter subido, o povo fora do templo já deveria ter visto a fumaça subindo, a oferta sendo oferecida. Ali, então, os sacerdotes já deveriam estar adorando a Deus de joelhos, pedindo perdão pelos seus pecados, oferecendo a sua vida a Deus, mas não acontecia nada. E aí, depois de toda a demora, e eles acharem estranhos essa demora, quando a fumaça começa a sair do incensário, Zacarias sai sem palavras, não podendo dizer nada, eles chegaram à conclusão: o improvável aconteceu. Aquilo que nós sempre achamos que jamais poderia acontecer, um sacerdote ter uma experiência única com Deus, sem ter filhos, aconteceu. Zacarias entra humilhado para aquele lugar, talvez ainda envergonhado para aquele lugar. Zacarias entra para aquele lugar estigmatizado e sai de lá honrado por Deus. E os sacerdotes entenderam, ele teve uma experiência com Deus. O improvável aconteceu. Toda a minha convicção agora caiu por terra, toda a minha doutrina e teologia agora caiu por terra, toda a minha cultura agora caiu por terra, porque aquilo que eu achava que não poderia acontecer, aconteceu. Porque esse é o nosso Deus. Ele jamais se esquece de nós. Ele jamais se esquece de você. Ele jamais se esquece de mim. E ele pegou aquele casal, então, e agora leva Zacarias para o lugar, mais sublime do serviço sacerdotal. Era o lugar mais desejado, mais disputado por cada um dos 18.000 sacerdotes daquela época. E quem vai lá? Zacarias. Na manhã de hoje eu quero garantir a você que Deus, Ele não tem se esquecido de você. Mas pastor, já há muito tempo que as lágrimas correm. Ele tem colhido cada uma delas. Mas pastor, há muito tempo que eu vivo nessa situação. O emprego não chega, a promoção não chega, o contrato eu não fecho, as finanças sempre amarradas. Ele não vai se esquecer de você. Pastor, eu não aguento mais a enfermidade. Ele não vai se esquecer de você. Pastor, eu não aguento mais esse sentimento de solidão. Eu queria tanto ter alguém para dividir a minha vida, eu queria tanto ter alguém próximo para poder compartilhar. Ele não vai se esquecer de você. Porque Deus não se esquece de nós. Quando a adversidade chega, temos nós a tendência de nos esquecermos dele. Temos nós a tendência de praguejarmos a ele. Temos nós a tendência de dizer, Deus não existe mesmo, Nós temos a tendência de achar que Deus nos abandona. Como, por exemplo, a gente vê aqueles homens que estavam ao lado de Davi, lá no Salmo 42, mais uma vez me valendo dele esta semana, e lá no Salmo 42 os homens chegavam para Davi e diziam assim, mas Davi, cadê o seu Deus? Você não é tão fiel a Ele, você não anda tanto com Ele, mas cadê o seu Deus? Onde Ele está? O que é que Ele está fazendo que não vê a sua situação? O que é que Ele está fazendo que não muda essa história? Talvez alguns que estejam ao seu lado estejam querendo lembrar a você que Deus se esqueceu de você. Talvez alguns estejam fazendo como aqueles homens fizeram com Davi. Mas Davi, cadê o seu Deus? Não acredite, não receba, não aceite essas vozes que vêm do além. Deus, Ele não vai se esquecer de você. Mas quando eu olho para essa história, eu também percebo que a adversidade é caminho para milagre. A piedade não nos livra de adversidade. A adversidade não é sinal de que Deus nos deu as costas. A adversidade é sim caminho para milagre. A adversidade é a oportunidade que Deus está nos dando de vê-lo agir, de vê-lo intervir, de vê-lo então fazer o milagre que nós tanto estamos esperando. E olha como este parágrafo termina. Olha comigo o versículo 25 e olha o que Isabel vai dizer. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus,
Ele muda a nossa história. Deus é especialista em entrar com provisão. Deus é especialista em fazer milagre. Deus é especialista em mudar a trajetória e a rota das nossas vidas. E olha que interessante, o próprio nome que este casal tinha, os nomes que esse casal tinha já era sugestivo. Zacarias, que significa Deus se lembra. Deus se lembra. Zacarias, Deus se lembra. E olha o nome de Isabel, Deus é meu juramento. O próprio nome que este casal carregava já estava contido em si a lembrança de que Deus jamais ia se esquecer deles e de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Que Deus não é homem para dizer e voltar atrás, para se arrepender. Que Deus, ele sempre cumpre com a sua palavra. Que Deus, ele tem o prazer em abençoar, em não em castigar. Que Deus, ele tem o prazer em corrigir a rota, em não perpetuar status em nossa vida. Que Deus, ele vive de prazer e ele vive de milagres e não de infortúnios. Na manhã de hoje, eu quero lembrar a você que talvez a adversidade que você esteja passando, e essa é a boas novas de grande alegria, que o Natal nos traz, esta é a boas novas do advento que começamos hoje, que a adversidade é a estrada, pavimento que vai desembocar no milagre. Por isso, não defina o milagre que você está esperando. Deixe Deus te surpreender. Muitas vezes estamos esperando um filho, como era o caso deste casal, mas eles mal imaginavam que eles receberiam não apenas o filho, eles não apenas receberiam um filho, mas eles receberiam o filho, João. Eles receberiam aquele que prepararia todo o caminho para a chegada de Jesus. Eles receberiam aquele que já seria convertido antes mesmo de nascer. Vocês conseguem entender isso? A beleza desse texto? Olha o versículo então 15, olha o que o texto bíblico diz. Ele apresenta, então, as qualificações deste João. Ele apresenta essas qualificações. As qualificações deste filho que Deus daria como milagre a Zacarias e Isabel. Primeiro, ele seria narizeu, assim como Sansão foi. Uma classe separada. Ele não poderia beber nada fermentado, ele não poderia tomar vinho. E olha o que o texto bíblico diz. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Esta era simplesmente a qualificação do filho que Zacarias e Isabel receberiam. Ele já nasceria convertido. Eu recebi o Espírito Santo com 16 anos de idade. Vivi 16 anos da minha história afastado de Deus, longe de Deus, condenado ao inferno e separado de Deus. E com 16 anos de idade eu fui alcançado pela graça e ali então eu fui batizado com o Espírito Santo da promessa, como o texto bíblico diz, selado com o Espírito Santo da promessa, e ali o Espírito Santo veio habitar em mim. Mas João, ele já nasce convertido. Ele já nasce cheio do Espírito. A graça o alcançou no ventre da mãe dele. Essa é a qualificação. Não era simplesmente um filho que aquele casal receberia. Não era qualquer milagre. Talvez Zacarias e Isabel queriam simplesmente um filho para resolver o seu problema na sociedade, para se livrar de toda a vergonha que eles viviam. Eles mal imaginavam qual era o milagre que Deus iria fazer. Esta qualificação era fruto, então, dos efeitos da chegada deste menino. Olha os efeitos da chegada, olha o efeito que João causaria na sociedade quando ele chegasse. Veja comigo o versículo 14. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Quando uma bênção chega, quando um milagre acontece, ele não atinge apenas a nós.
Quando um milagre acontece, ele atinge toda uma comunidade, ele atinge toda uma família. Quando um milagre acontece em nossa igreja, ele não atinge apenas a família que foi beneficiada deste milagre. Todos nós, como igreja, somos beneficiados. A nossa fé cresce, o nosso desejo de oração aumenta, o nosso desejo de piedade se fortalece. Então, veja, quando um milagre acontece, ele não favorece apenas o alvo, do milagre. Nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o milagre aconteceu na vida de Zacarias e Isabel, não apenas mudou a história de Zacarias e Isabel, mas mudou a história de todo o sacerdócio, mudou a história de toda a família, mudou a história de todos aqueles que conviviam com aquele casal. É o efeito que o milagre produz. O efeito da alegria, é o efeito do prazer, é o efeito do contentamento que ele multiplica naqueles que estão próximos a nós. Não limite o milagre de Deus. Se você tem orado na sua adversidade, lembre-se que ela está sendo o pavimento, está sendo a estrada que vai desembocar no milagre. Mas não limite o milagre de Deus. Isabel e Zacarias queriam apenas um filho, mas Deus deu o filho, que traz como efeito alegria, que tem como qualificação a conversão no ventre e que tem como natureza de ministério a conversão de pessoas. Eu não imagino que Zacarias e Isabel imaginavam, pensavam que por meio de João, Israel seria levado de volta a Deus, que haveria uma conversão em massa do coração do povo de Israel a Deus. E era isso que aconteceria, porque foi isso que o anjo disse a Zacarias a partir do verso 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Esta é a natureza do ministério de João. É o ministério da reconciliação. É o ministério do arrependimento. É o ministério, que vai levar pessoas a voltar-se a Deus. Se eles estavam dispersos, se eles estavam longe de Deus, é por meio de João que Deus vai fazer este reencontro do povo dele com ele. E ele diz assim: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O milagre, ele não apenas atingiu Zacarias e Isabel. O milagre atingiu aqueles que estavam próximos a ele. Foi motivo de grande alegria. Continuou sempre sendo motivo de espanto. Lembram-se? Quando o texto continua a discorrer, e aí o texto vai falar mais para frente a respeito de que o bebê vai nascer e qual nome que se daria. Isabel vem sem ter falado com Zacarias e diz: vai se chamar João. Sabe o que significa João? Deus é gracioso. E Zacarias vai dizer assim, pegar uma lousinha e escrever lá: é João. Todo mundo ficou espantado, mas não tem nenhum João na família. Achavam que ia ser Zacarias neto, Zacarias filho, qualquer coisa que o valha. Mas não tem nenhum João na família. Por que João? Porque não era simplesmente um filho, era o filho. Deus é gracioso. E o povo de Israel precisava ver e sentir e provar e experimentar a graça de Deus por meio de João. Então ele não apenas abençoou os pais, não apenas abençoou o núcleo das famílias que estavam próximos, mas abençoou a todo um Israel que estava perdido, a todo um Israel que estava disperso, a todo um Israel que estava desviado. E ali então, João vai ser o precursor de Jesus, mas acima de tudo, antes de tudo, ele vai então converter, ele vai levar este povo a se arrepender e a viver uma vida nova com Deus. A adversidade pavimenta, é a estrada
que desemboca no milagre. A adversidade é a lembrança de que existe a possibilidade da intervenção divina e da mudança de história, da mudança da minha história. Eu tenho dito, tenho repetido, porque duramente eu aprendi isto. Nada é definitivo nesta vida. Então, as lágrimas desse tempo, não tenho dúvida. Não sei como, não sei quando. E também não quero que você limite o milagre de Deus dizendo, vai ser assim, pastor. Porque pode até que seja assim, mas a grandeza desse assim, você não tem a mínima ideia. Ou talvez não seja assim como você está imaginando, mas acontecerá. Ele é aquele que transforma o nosso pranto em alegria. Ele é aquele que continua fazendo por nós infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele é aquele que continua, tendo planos de paz para nós e não planos de guerra. Esse é o prazer dele. Como todo pai, quando ele tem que disciplinar, ele o faz com lágrimas nos olhos, porque esse não é o prazer dele. O prazer dele é nos abençoar. O prazer dele é pegar um casal que tinha todos os pré-requisitos para ser referência máxima e não era, porque não tinha um filho, e dar João Batista a eles. E como é lindo ver o encontro, igreja, de Isabel com a sua parente Maria. Nós não sabemos de fato autenticar e assinar embaixo qual era o grau de parentesco. A sugestão mais próxima da realidade e mais próxima da verdade é de primas. Então eu vou ficar com essa sugestão porque é a mais aceita. Imagine a prima Maria encontrando a prima Isabel, e porque João Batista já era convertido, ele já vai se relacionar no ventre com o seu Salvador, com o seu Senhor Jesus, que também já estava no ventre de Maria. Não é lindo isso, esse encontro? E aí, Isabel faz aquela afirmação: não existe nada mais precioso do que ser a mãe que carrega no ventre o Salvador. E aí lá na frente, em Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesus vai retribuir a generosidade e a sensibilidade de Isabel, dizendo assim: entre os nascidos de mulher, não há quem seja igual a João. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espírito malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. E aí no versículo seguinte, ele vai dizer exatamente isso. Eu acho que está errado o texto aí, mas a ideia é essa. Entre os nascidos de mulher, será que não é Lucas 7, 28? Se não for, a gente entende depois. Mas entre os nascidos de mulher, não haverá, não existiu e não existirá ninguém maior que João. Mas ele vai falar sobre humildade nesse texto. E ele vai acrescentar: obrigado, Gi. Obrigado. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Aí ele vai falar sobre humildade. Esse foi o milagre que Deus fez na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Não era qualquer filho, era o filho. Na manhã de hoje, você está andando numa estrada difícil, cheia de buraco, pedregulhos, cheia de lombadas.
Há oportunidades incríveis para você tropeçar, se machucar, cair. Mas eu não tenho dúvida que ela vai desembocar no milagre, na mudança de vida, na mudança de história, na mudança de circunstância. E é isso que eu quero lembrar a você na manhã de hoje. A Isabel foi visitada, e o texto bíblico diz que ela foi visitada e Deus a favoreceu para desfazer a humilhação que ela vivia e experimentava diante do povo. Talvez seja algo parecido com você. Deus, Ele muda a história, Ele muda a vida, e Ele quer mudar na manhã de hoje a sua história e a sua vida. Basta você acreditar que Jesus nasceu e que Ele morreu naquela cruz e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que você pudesse agora ter um relacionamento íntimo, pessoal, sincero, genuíno com Ele e deixar que Ele conduza a sua história e Ele transforme a sua vida. Piedade não nos livra de adversidade. A adversidade não significa abandono de Deus. A adversidade é caminho que desemboca em milagre. Onde você está? Você está ainda fazendo as perguntas? Você está sentindo a presença de Deus? Ou você recebeu nesta semana um milagre? A minha oração, o meu desejo é que as boas novas de grande alegria marquem o seu coração, imprima no seu coração esse sentimento. Deus, Ele jamais se esquecerá de você. Anos atrás, um grupo de louvor surgiu e eles tinham uma canção que eu gosto muito. Eles têm ainda esta canção, que eu gosto muito. E ele vai escrever esta canção em cima de um texto do Antigo Testamento, de Isaías. O texto que diz assim: ainda que a sua mãe, ou ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. E ali, então, na ministração e na canção, ali, então, na administração do louvor e da canção, o texto bíblico, que é este que está aí, faz com que nos lembramos. Eu escreverei o seu nome na palma das minhas mãos. Ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, todavia, eu jamais me esquecerei de você. Que você fique com esta convicção. Ainda que eu venha me esquecer de você, ainda que aquele que você considera hoje o seu melhor amigo venha se esquecer de você, ainda que você, sendo pai, perceba que o seu filho veio a se esquecer de você, que a sua igreja veio a se esquecer de você, que você, filho, sinta que o seu pai veio a se esquecer de você. Lembre-se, todavia, existe um Deus, o Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, o Deus de João Batista, o Deus de Maria, o Deus de Jesus. O Deus Jesus, que nos lembra na manhã de hoje, todavia, eu jamais me esquecerei de você. Minha oração para terminarmos este momento é que agora, nesse exato momento, você sinta um calor aí, queimando no seu peito, como um sinal de que Deus não está se esquecendo de você.